Aê, pessoal, olha, já tô com a minha tela aberta, PHP MyAdmin, porque eu quero ver vocês praticando, tá? Agenda 2, mais práticas em SQL, então isso é legal, vamos ter nesse começo prática em relação à linguagem SQL, vamos aprender como usá-la, e para isso nós estamos pedindo desde a Agenda 1 que vocês façam esse processo de instalação do XAMPP, tá? Então, todas as orientações estão na Agenda 1, ó, já estou aqui com o meu XAMPP lindo, funcionando, e recomendamos que vocês usem o PHP que é o RPD, né, que a nossa interface, né, que vamos... Oi, tudo bem, Marcos? Chegou bem na hora que eu comecei a gravação. Então, vamos lá. Eu estou aqui mostrando a minha tela em relação ao Champ, tudo funcionando. E lembrando que tem muitos alunos que ainda não conseguiram concretizar a instalação do Champ, pelo que eu percebi nas atividades entregues da Agenda 1. E parabéns, Marcos, pelas suas entregas, tá? Não sei se você já viu meus feedbacks, mas você está em dia com tanto a Agenda 1 quanto a Agenda 2. Ou não? Ah, não lembro. Agenda 2 não tenho certeza. A Agenda 1 já concluiu, né? Boa noite, professora. Tá conseguindo me ouvir? Sim, perfeitamente. A primeira vez que eu participo, tenho uma dificuldade para utilizar o Teams. Toda vez eu perdi uns 20 minutos tentando aqui entrar. Ah, é Não sei por... normal. Até você conseguir se autenticar, né? Nem sempre o processo de autenticação é fácil e é simples. Bom, mas Marcos, seja bem-vindo, tá? Eu vou iniciar a gravação, tá? Aliás, já começamos a iniciar a gravação. O foco aqui é Agenda 2. E fique à vontade para interromper a hora que você achar necessário, tá? Tá bom. Então, pessoal, é o seguinte. Pronto. Vamos agora com o PHP mais de mim aberto, lembrando que é através dele que nós conseguimos mexer com a SQL, né? E a Agenda 2, ela foca em orientações e boas práticas também, né? Porque não basta só criar uma tabela que funcione no MySQL, mas como que essa tabela foi criada? Será que ela está garantindo a integridade dos dados? Será que no momento da utilização ela vai ajudar, né, a prevenir problemas? Como, por exemplo, os problemas comuns, que é digitação de valores errados, e aonde era para ser número, tá texto. Então, através da criação da nossa tabela, a gente já consegue prevenir muitos desses problemas. Então, esse é o foco da Agenda 2, tá? Então, aqui tem o que vocês já viram, a Agenda 4, agora que eu vi, Banco de Dados Agenda 1, Banco de Dados 2, a capa ficou Agenda 4, isso que eu estou estranhando. Acho que foi um problema com a capa. Ó, passo 1, instalação do SHAMP, né? Tudo isso foi feito na Agenda 1, tá? Só para recapitular para vocês. E caso vocês identifiquem, eu executei um passo aqui que não funcionou, então nos dá um toque para que a gente possa corrigir também o material, tá? Sempre que vocês identificarem o problema no material, manda o correio tech e nós agradecemos muito por essa colaboração, porque muitas vezes alguma coisa pode passar despercebido por nós. Então, vamos agora passar para a agenda 2, tá? Vou estar retomando, só queria mostrar para vocês que o passo a passo para a instalação do Champ está lá. E eu notei que tem aluno que ainda não concluiu esse processo, então eu acho importante vocês estarem revisando esse material para quem precisar. Já o foco da agenda 2.
o nosso apoio aqui. Você tem usado, Marcos, o apoio aqui ou ainda não? Do tutorial. Hoje eu tentei utilizar ele e primeira vez que eu utilizei. Uhum. Ele é legal que ele E faz, deu certo. ele faz ajuda a fazer uns exercícios, né? Aí ele vai fazendo pergunta. Ajuda. Aí hoje eu Isso é, tentei utilizar e resolvi um exercício com ele. Cheguei no final do exercício. olha, isso é muito bom saber. É que ele está em. Faz pouco tempo, né, com a gente, então é bom saber se ele está realmente ajudando. Bom, aqui ele apenas começa a apostila, então, recapitulando, né, como vocês vão fazer para usar o Champ, que afinal de contas, a agenda passada era praticamente use o comando para criação de banco. Então, era uma tarefa bem simples que foi solicitada para vocês. Que é, sem o banco não tem como a gente, né, criar as tabelas. Então, por isso que foi pedido para vocês criar, né, primeiro o banco, bibliotecas, para depois desenvolver um próximo exercício do fichário. Então, aqui exemplo do mergulhando no tema, até eu falo que muitos deveriam fazer esse passo, né? Que muitos pegam, vão direto no fichário e tentam resolver o fichário. Mas olha quanta prática que lá em Mergulhando no Tema tem para vocês. Olha, esse comando aqui, executar. Depois vocês vão ter outros comandos, use escola. Então, não é só para usar de referência. Testa. Testa se esse comando realmente funciona, tá? E aqui que eu acho extremamente importante, né? E que começa a gente a entender que não é só criar uma tabela, mas eu tenho que indicar qual é o nome da minha tabela e tenho que escolher um nome que identifique essa tabela posteriormente de forma fácil, né? Tem gente que cria uma tabela, coloca ali quadrado, qualquer coisa, entendeu? O banco vai aceitar, mas você vai identificar depois? Pode falar, Marcos. Foi. O chat não está funcionando e eu tinha uma pergunta para fazer. Não, fica à vontade, pode fazer. Só não sei por que não está funcionando. Deixa eu ver se é porque. E é o seu login do Teams, né, Marcos? É, então, agora acho que apareceu, chegou. Estranho, né? Porque geralmente isso acontece quando é alguém que é com outro e-mail, tipo Gmail, entendeu? Mas estranho. É que eu quase não uso o Steam, eu não gosto muito de utilizar. Trava muito no computador. Entendi. Por isso que eu Gosto também mais, estou usando mais a versão web. é, eu gosto mais do Team, do outro, como é que é o nome? Do Google, né? O Meet. Meet. É. A Mas dúvida pode minha, perguntar, Marcos. a minha dúvida é o Isso. seguinte, eu estava lendo a apostila, fiz os exercícios, mas o vídeo de apoio está falando sobre o Workbank. Aí o Workbank eu não vi ó, nada falando ainda na apostila, nem como Realmente, instalar. a gente tem uma agenda só para isso. Agenda 3. Está chegando. Então, eu acho que está estranho, porque eu costumo usar os vídeos de apoio para me ajudar, né, na hora de Aham, fazer como é que fala, os exercícios da apostila, né? Eu vou assistindo o vídeo e o entendi. vídeo vai dando os parâmetros, que nem na Agenda um o vídeo foi muito importante para ajudar a instalar o Champ, né? Uhum. Mas já na Agenda 2 não teve vídeo, aí ficou, tá sendo meio difícil de fazer atividade. Entendi. Bom, Marcos, eu aceito, né, o seu comentário, eu acho muito pertinente. É que, aliás, a apostila deixa bem aberto para você usar ou o PHP-MyAdmin ou o Workbank, né? Mas nesse primeiro momento, a condução das agendas é que você use primeiro um, e depois use o outro. Então, em relação ao Workbank, é isso que eu tenho para te adiantar de spoiler. Ó, Hamilton aí. Seja bem-vindo, Milton. Que é em relação a isso, que é você procurar, né? Ter um pouquinho de paciência que na Agenda 3 já vai estar explicando, mas realmente faz sentido, né? Porque é uma forma de você estudar e você criar algo assim, né? Mais prático. Hamilton, seja bem-vindo. A gente está falando da Agenda 2, tá?
e estamos nesse momento falando sobre a criação de tabelas. Fica à vontade para abrir o microfone, Milton, tá? Porque parece que o chat não está rolando muito bem, não. O Marcos acabou de falar, mas se você não conseguir usar o chat, acaba fazendo isso. Abre o microfone. É, aqui para Mas mim também aqui parece que está é desativado, mas tudo bem. estranho. O Teams é, com as coisas estranhas dele. Aqui eu coloquei o escola, então eu já tinha criado o database escola, né? Então, sobre o PHP MyAdmin? Então, eu clico aqui em SQL para trabalhar em relação aos comandos, né? Então, use escola, que eu já tinha criado anteriormente. Ó, ponto e vírgula, deixa eu aumentar um pouquinho, tá bem pequenininho, né? Aí, ó, use escola. E aí eu posso usar o Ctrl Enter para executar esse comando. Então, apareceu verdinho, sucesso, né? E a gente pode acompanhar aqui pelo console. Então, esse é o momento que eu gostaria que vocês buscassem pegar os exemplos da própria apostila e trazer, né, para o banco de dados e praticar aqueles comandos antes do exercício. Quanto mais prática, melhor eu vou entendendo. E aqui ele já começa a falar, tá? De como a tabela funciona. Então, eu crio o nome da tabela, com o nome de fácil identificação. Depois, aqueles atributos que a gente estudou no conceitual. Hamilton, fazer alguma pergunta? Sim, professora, com relação ao comando use, Uhum. eu tentei aplicar ele aqui, né, nos exercícios e tal, mas não sei se eu fiz uma coisa errada, parece que para mim ele não funciona, porque eu entendi que ao você utilizar ele, ele tem que acessar aquele banco de dados, e aqui para mim ele não executa essa ação. Eu só consigo É, criar as tabelas dentro do banco de dados quando eu seleciono ela manualmente ali no lateral. estranho. Se qualquer coisa, Hamilton, se você puder me mandar esse print para eu entender, é melhor. Mas você fez esse comando, o banco está lá, né? Você chegou a atualizar, porque às vezes ele precisa de uma atualizaçãozinha aqui para ele identificar que o banco foi criado. Enfim, Sim, é eu estranho isso fiz um mesmo. comando e tal. Aí eu não entendi também. É, Eu só consigo quando eu clico de fato aqui no menu lateral que mostra os bancos. Aí eu consigo acessá-lo. aí você consegue acessar e criar aqui dentro. Isso, né? Isso. Entendi. Mas funciona do mesmo jeito, viu? Pode falar, Marcos. Eu tô tendo o mesmo problema com ele também, com esse problema do use também. Hoje eu fiquei várias horas tentando, eu consegui fazer a mesma coisa, tem acessar a lateral, porque quando dava o comando também não tava dando erro. Eu tenho até os prints, vou Estranho. colocar no relatório da Mande para atividade isso mim. aí. Quando eu Ah, eu fizer, eu vou mandar. agradeço. Eu vou mandar o Ah, relatório porque é de para ser como. uma coisa bem simples, né? Ó, use bibliotecas. E como isso que é o legal do encontro síncrono, né? Então, é um momento que a gente também percebe, poxa, tem mais gente sofrendo que eu estou sofrendo, né? Ó, ponto e vírgula e Ctrl Enter. Ó, e ele não realmente não aparece nada aqui, tá? Não é para aparecer, só é para aparecer. Aliás, eu vou saber que deu certo depois que eu criar a minha tabela e ela aparecer aqui na lateral, né? Então, nesse momento aqui, biblioteca não tem nada, tá bom? Então, é para aparecer em branco. Retornou um conjunto zero de vazios. É essa a mensagem. É, quando Vontade, cria a Marcos, tabela, tem né? mais perguntas? Quando cria a tabela, Quando cria a exatamente. tabela aqui, ó, que aí vai utilizar quando vai lançar, aí você lança esse tem. Ah, você vai fazer isso, você vai ver. Exatamente. Então, aqui, ele está ensinando vocês a adicionarem comentários, tá? Nem sempre isso a gente faz, tá? Somente quando é necessário, mas é para saber que é possível estar fazendo isso, né? Criando comentários. Deixa eu ver se tem aqui um exemplo de escola, eu não lembro. Mas se não tiver, não tem problema. Cadê o Create Table?
Fica só copiar e colar. Ó, funcionário. Vamos lá, selecionar. Ctrl C. Vamos agora aqui no nosso PHP mais de mim. Console tá tudo certo. Tem uma outra janela aqui. Bom, eu vou fazer isso aqui, ó. Use, né, o escola. Vou mutar a apostila, que eu já tenho esse banco criado. E aqui o Create Table, né? Eu vou tirar no momento os comentários para focar. Opa, acho que eu apaguei alguma coisa a mais. Ah, apaguei a vírgula. Ah, pode deixar os comentários também. Senão eu vou ter que ficar arrumando vírgula por vírgula. E aqui, então, Ctrl Enter. Ó, ó o que aconteceu, pessoal. Então, aqui ele retornou o conjunto vazio, né? Criou a tabela. Ignorou aqui. E aqui não apareceu nada de escola. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos tentar atualizar. Ó, atualizei aqui nessa setinha, ele apareceu, o funcionário. Por que esse nome? Isso que ele veio de plus. Então, a tabelinha criada, ó, colunas, e seus tipos aqui. E ainda bem que ele coloca um símbolozinho, né, para a chave primária. Então, tente usar o use nessa situação, junto com a mesma carry, né? Coloca o nome do banco e coloca a criação da tabela junto. É isso que eu indico para vocês fazerem. Olha, me deu tudo certinho. Assim tá aparecendo para vocês, né? Sim, depois que cria, aí eu consigo visualizar ali no, dentro do banco. Sim. Então, importante é isso. Você conseguiu fazer essa estrutura e ter um assunto e a tabela, né? E as tabelas, melhor dizendo, que não é uma só, tá? Então, tá perfeito. E aqui é procurar entender, né, esses tipos, porque tem o nome da tabela, tem os atributos. Aí agora, essa parte aqui, que vem muito do nosso planejamento, é de entender qual é o melhor tipo para isso, tá? E aí que é o momento da nossa análise feita anteriormente e entrar à prova. Então, ó, F número, tá? É um número que vai aceitar até quanto? Então, não basta dizer, ah, é um inteiro, mas dizer até quanto de inteiro, né? Qual é o limite que ele vai aceitar? Nome, qual é o limite do nome? E aqui o not null, né? Lembrando vocês que define que é um atributo que não vai aceitar valor vazio. Aqui ele está definido como uma chave primária, mas que ela vai ser incrementada automaticamente pelo nosso banco, então o controle fica por conta do banco. Endereço. Endereço tem algo bem interessante aqui, né? Ó, endereço do funcionário. Vocês acham, na opinião de vocês, que esse endereço está certo? O Então, endereço, baixar 80, é, obrigatório. Não essa pode é ficar uma, vazio. essa foi uma das minhas dúvidas com relação ao exercício. Porque no Certo. enunciado, né, dessa semana, ele coloca os itens, né, do endereço, e aí a partir daqueles itens eu entendi que a gente estava falando de uma propriedade multivalorada. E aí eu fiquei pensando como eu ia representar isso dentro da tabela, né? E eu fui pesquisar e as alternativas, né, pelo que eu consegui pesquisar dentro do MySQL, a alternativa mais compatível seria criar uma outra tabela usando as chaves estrangeiras para dentro dessa tabela do livro e tal, né? Do livro não, dentro da filial.
Como que Uhum. ficaria isso, professora? Olha, o que você viu, de fato, é recomendado em relação à normalização, né? Até vou aproveitar, né? Eu acho que até é mais fácil, vamos focar no exercício. Até a gente aproveita e passa algumas orientações para vocês visando o exercício, tá? Aqui, ó, temos como objetivo principal criar duas tabelas, tá? E como vocês viram, o SQL aceita, né? Então, aqui, para muita gente, já está lindo, né? Olha, fiz a tabela está aqui, está pronta para receber os dados. Porém, mas será que ela ficou boa, né? O suficiente para evitar problemas futuros, problemas de inserção? Então, essa é a questão. Então, por isso que a gente precisa estar atento à modelagem que foi feita. Então, aqui, no nosso caso, né, vamos falar dos problemas comuns que eu encontro geralmente nesse exercício, tá? Até mesmo por experiências passadas. Então, temos aqui, ó, filial, tabela filial, código, nome e endereço. Então, observe que já temos uma dica aqui do próprio exercício. Ó, locador, número, bairro, cidade, UF, CEP. Então, o que que é melhor fazer, né? É identificar, de fato, que esse é um atributo composto e que muita gente vai fazer endereço, vai achar 200, por exemplo, para caber tudo isso, mas não é a melhor opção, porque o melhor é quebrar, tá? Então, em vez de usar endereço, o melhor é logradouro, número, então transformar isso em cada um atributo individual. Respondi, Hamilton? Respondeu, mas aí a gente faria isso todos dentro da mesma tabela, ou Isso. pensando numa questão ali de escalabilidade, a gente faria uma outra tabela e puxaria para dentro dessa. Ou a senhora acha que isso já é uma coisa muito avançada para esse momento? Não, até seria possível essa solução. Essa solução não está errada e ela funciona, mas nesse momento vamos deixar tudo dentro de filial, tá? E por que isso é importante? Porque quando a gente monta uma tabela, a gente tem que pensar no que eu vou fazer com essa tabela. Então, conforme vocês vão avançando aqui na prática de SQL, vocês vão ver que se eu desmembrar esse endereço, eu vou conseguir fazer uma consulta por cidade, né? Então, fora que eu vou conseguir uma melhor padronização, depois em relação à manutenção dos dados. Já a sua ideia de criar uma tabela separada, ela funciona muito bem para telefone, tá? Então, a gente pode criar aqui uma outra tabela chamada telefone filial, tá bom? E usando como chave estrangeira o código da filial. E por quê? A gente precisa entender que, nesse caso, filial, né? Vamos pensar na hora da exceção dos dados. Código 1, nome da filial. Ah, o nome da filial é ABC. Aí eu desmembro o endereço. E no caso, quando chegar telefone, eu tenho, às vezes, mais de um telefone. Eu tenho telefone fixo, tenho telefone celular, tenho telefone de um outro andar que fica na própria filial. Então, como o telefone pode ter mais de um valor, é interessante uma tabela separada. Entendeu, Romildo? Entendi, professor, entendi sim. Né? E isso também, a gente já está pensando na normalização que vocês viram na reta final lá de T1, né? Então, isso também já coloca aqui algo na terceira forma normal, entendeu? Já relembrando o conteúdo do semestre passado. O que mais que é importante? Eu acho que assim, eu já peguei esse erro, tá? E olha que a entrega ainda, o prazo não acabou, mas quem já me entregou, eu já andei pegando esse erro. Então, eu vou focar aqui, que eu também encontrei esse problema no exercício anterior, que é relacionamento, tá? Relacionamento livro e filial. Então, observe que temos aqui uma regra, e essa regra tem que ser respeitada no momento da criação das tabelas. Baseado nesse mapeamento, relacione o livro à filial
sabendo-se que um livro pode ser armazenado somente por uma filial. Uma filial pode armazenar vários livros. Então, essa é a regra do enunciado, né? Um livro pertence a uma única filial e uma filial possui vários livros. E isso é um relacionamento de 1 para N. Então, um erro bem comum aqui é achar que tem que criar uma tabela intermediária, e não precisa. Aqui, é você se atentar aonde vai colocar a chave estrangeira. E lembrando, eu já estou dando até a resposta para vocês, que vai ficar para quem está aqui e para quem assistiu o vídeo, que a chave estrangeira deve ficar em livro, tá? Então, vocês vão ter que fazer algo mais ou menos nesse sentido, vai. Código, vou colocar código só. Peguei e escrever. Pode filial, né? Vamos supor que int, né? Not null, porque é um código, não pode estar vazio de jeito nenhum, pelo amor de Deus. E o quê? Para. Porque perdeu. Depois eu dou uma quebra. Então, ó, a indicação. Opa, não é assim que escreve, da chave estrangeira, né? E vamos fazer. Então, aqui eu posso colocar o código filial de novo, né? Que eu estou indicando. E aonde. Opa, muito caro, acho que não tá bom. Referências ao nome da sua tabela, que vamos supor que você colocou filial mesmo, né? Eu espero, tá bom? E qual campo? Então, o que mata aqui é isso daqui, ó. É desse jeito que nós colocamos chave estrangeira. Primary key para a chave primária, né? E foreign key para a chave estrangeira, tá? E isso em livro. Então, logo vocês já devem perceber qual é a ordem da criação das tabelas, né? Qual tabela vem primeiro? Qual tabela vem primeiro, gente? Vocês A da entenderam? filial, no caso. Isso, muito bem. Definição da chave primária, né? Aqui tem um ponto de atenção, tá? Que no caso o código vai ser uma chave primária, beleza. E aqui também, ó, ISBN, tá? Então, apenas para comentar, isso não foi um erro da turma de vocês, mas é só para entender que ISBN, ela pode ser uma chave primária porque já é único no mundo. Então, a melhor prática nesse caso é manter o ISBN como chave primária mesmo, não precisa criar um outro atributo para ser chave primária, tá? Então, vamos evitar usar o item ID ou código quando não tem necessidade. Se tem um atributo bom para chave primária, use esse atributo, tá bom? E também atenção aos tipos, né? Que nesse momento aqui que eu estou referenciando, muita gente colocou aqui, ó, colocou tipo diferente, código filial como inteiro, aí chega em livro, na hora de referenciar, coloca baixar, tá? Então tem que ter atenção aos tipos, eles têm que ser iguais. E esse eu já peguei essa semana. Eu acho muito importante você se atentar ao uso do Not Null, então é importante que muitos campos sejam obrigatórios, tá? Como o nome da filial, endereço, né? Enfim, todos os campos aqui, todos os atributos vão ser obrigatórios. ISBN, né? Também, Deus me livre de ficar vazio. Título, autor, então usar o Not Null sem medo, tá? Identificou, aqui é importante, esse atributo não pode ficar vazio, coloca o Not Null. E que mais? Bom, acho que de regra, assim, que o pessoal tem mais errado é essa parte de relacionamento que eu estou frisando bastante. Nesse momento, eu não vejo nenhum outro grande problema, tá? Então, aqui, o formato do envio, o pessoal está falhando, é para enviar os prints em um PDF, por favor, tá? Com as instruções, os comandos SQL, seu print aqui, do PHP mais admin.
ou de outro, mas eu acho que nesse momento é importante mostrar que você conseguiu instalar o Champ, né? Afinal de contas, várias agendas a gente vai estar usando ele. E print das telas. E aqui, ó, aqui que eu vou avaliar, né? Se você usou as restrições da forma correta, se você conseguiu, principalmente, né, implementar corretamente o relacionamento, tá bom? Então, que é fundamental, né? Para depois a gente fazer consultas, né? Eu quero saber quantos livros tem em tal filial. O que que vai responder isso? Vai responder porque existe um relacionamento entre as duas tabelas. Caso contrário, não se consegue responder esse tipo de consulta. Certo, gente? Cadê o Teams? Ai, aqui. Milton, Marcos, tá tudo bem? É que eu não estou querendo interromper a professora a falar, porque é muito pouco tempo, né? Se tivesse o chat, eu ia fazendo as perguntas para você, para não Não, tomar muito seu imagina. tempo. Mas tem alguma dúvida no momento? Não, assim, Não? tirando essa parte que você deu essa explicação do use, já me clareou, porque eu estava pegando o use e estava colocando use Aham. bibliotecas, aí eu queria criar a filial. Só que eu dava use e já dava Hum. aquele, como é que fala o nome aqui? O executar. O Ctrl Enter para executar Isso, mas isso. aí eu vi como é que você fez. Você deu use biblioteca, mas na mesma página você já colocou o código. Aí depois você colocou no Isso, código create filial, aí começa a colocar o código. isso. Aí eu achava que tinha que colocar use biblioteca e apertar o executar. Aí depois colocar o Hum, código. Aí por isso que estava dando errado. Aí eu vi como é que você colocou. Aí fiz agora, estou fazendo aqui, tá dando certo. Eu já estou fazendo já ah, tá ótimo. como é que fala? Olha, A agenda. ai, que bom. Aqui, gente, é importante frisar que não é para se preocupar com o insert, tá? Aliás, não tem nada pedindo insert. Importante, aqui vai ser avaliado aqui é a criação da tabela e o uso aqui das restrições, primary key e foreign key, principalmente. Hamilton, alguma dúvida? Enquanto não, professora. Tô acompanhando. Então tá bom. Bom, nosso tempo já está quase terminando, né? Que a nossa gravação começou depois. Então, já vou liberando vocês, mas lembrando que eu estou lá no Correio Tech, quando precisarem, é só mandar mensagem, tá? Ok, professora. Acho que deu para clarear bastante. Deu para entender o conceito também da atividade. Tá bem mais fácil agora. É, porque como eu falei para vocês, o MySQL vai aceitar. Do jeito que se você criar a tabela agora, create funcionário, F número, int 10, sem nenhuma restrição, ele vai aceitar. Mas depois a gente vai ter outros problemas, vai ter que excluir essa tabela, e muitas vezes para excluir a tabela é algo muito mais complicado, porque você já tem muitos dados nela, então é muito mais fácil a gente procurar já criar a tabela se atentando a problemas futuros, tá bom? Então é isso, gente. Só uma Obrigada pela pergunta, professora. participação, viu? Só uma Pode pergunta. falar. É, você falou dos print, né? Que nem agora. Eu estou preocupado com isso, para dizer que a gente Aham. está fazendo. Eu joguei o código aqui na tabela. Tá? Aí eu usei o use, create, Aham. todo o código. Aí eu tenho que já dar um print desse código aqui, ou eu dou um print depois já dele criado lá no lado embaixo da biblioteca, da filial, por exemplo. Estou criando a, a tabela Não, aqui. cria agora. Depois que terminou, já executou, você tem certeza que está tudo funcionando lindamente, aí você tira o print, tá bom? E mostra ela do lado ali, já criado, tá? Não precisa ficar tirando Isso. o print do código, tudo, porque senão vai ficar Não. umas páginas, bastante páginas. Você viu o meu relatório primeiro, foi um monte de página que eu fiquei tirando print. Mas se você quiser, por exemplo, tirar o print dessa parte de funcionário, né, aqui, vamos Hum, colocar dessa forma, mas e mandar a parte, tá, tudo bem. Mas o é, importante é ter o código é, junto, tá? mas aí é a parte que é filial, né? E, É, e o livro, né? É essa parte, tá aqui. isso, o livro. Aí eu vou chamar a biblioteca lá, show, né? Da biblioteca, tal. Isso, isso Ah, mesmo. tá bom. Já estou entendendo, viu? Aos poucos vocês vão entendendo.
E uma outra dúvida, se eu quiser editar o código, hoje eu coloquei um código, aí eu queria editar o comentário, que não tinha, eu achei que não tinha ficado bom o comentário. Aí eu não queria ter porque aí o que que eu fiz? Eu cancelei tudo, deletei tudo e tentei Uhum. colocar de novo para mim já colocar editado, mas eu queria, tipo, abrir o código e editar ele depois de ele já criado. Como é que eu faço? Se você executou esse código, a única forma é você fazer esse processo, né? Deletar a tabela e pronto. Não dá para E criar editar ele já. novamente. Tipo assim, um comentário que eu falei, não ficou bom esse comentário aqui. Aí não É, dá. Aí tem que deletar tudo e fazer, exatamente. né? Tá É. bom. Então, Então tá bom, gente. Obrigada pela participação. Vou encerrar essa aula, tá? tá ok, Qualquer obrigado. coisa, me Obrigado, chame. professora. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite.